Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de Direito Administrativo e Constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar da responsabilidade do Estado e demais pessoas coletivas públicas. Esta temática é de grande complexidade e pode ser abordada em diferentes perspectivas. É possível falarmos da responsabilidade do Estado e demais pessoas coletivas públicas no âmbito administrativo, como também é possível falarmos da responsabilidade do Estado no âmbito da função jurisdicional e, não menos importante, no âmbito da função legislativa. Ora, todos esses domínios em que podemos falar com alguma profundidade que se impõe da responsabilidade do Estado são complexos e por essa razão nós hoje vamos nos ater simplesmente à responsabilidade administrativa. Primeiramente, importa salientar que o Estado, nos primórdios, não havia preparado a sua máquina administrativa no sentido de garantir uma maior responsabilização aos agentes que praticassem determinados atos que fossem lesivos aos direitos dos particulares. Perdurava, sobretudo, na fase da monarquia, o paradigma da irresponsabilidade do Estado. Este paradigma da irresponsabilidade do Estado levava a que os órgãos do Estado e o próprio monarca praticassem um conjunto de atos e que não fosse responsabilizado por nenhum órgão. E foram assim os vários anos que a administração pública foi se desenrolando até que culminou com o início de uma nova era, sobretudo marcada pelo Estado de Direito e por uma administração pública mais aberta, de acordo com os princípios da juridicidade e os próprios princípios da legalidade e da persecução do interesse público, entre outros, que balizavam a atuação administrativa. Na atualidade, a administração pública é obrigada a ser responsável por todos os atos que pratique no exercício da função administrativa e que, por causa desses atos, possa então originar um conjunto de danos à esfera jurídica de terceiros. Afinal de contas, a administração pública existe para prosseguir o interesse da coletividade no respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos particulares, sendo que não pode violar de forma discriminada os direitos que assistem aos particulares e sem que venha a ser responsabilizado. A Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 75º, fala então da responsabilidade do Estado e demais pessoas coletivas públicas. De acordo com o número 1, nós podemos ler que o Estado é responsável solidariamente com os seus agentes, órgãos e funcionários por ações ou omissões que causa no exercício da função administrativa, no exercício da função jurisdicional e no exercício da função legislativa à esfera jurídica de terceiros. O que está aqui em causa é uma lógica de reconstituir a situação anterior à violação da norma em favor de todo o cidadão que vir o seu direito afetado, o seu direito molestado por uma atuação administrativa. Afinal de contas, já lá se vão os anos em que perdurava o dogma da irresponsabilidade do Estado. Hoje o Estado é uma pessoa de bem e, sendo uma pessoa de bem, deve ser aqui responsabilizado no sentido de colocar o lesado numa posição mais natural possível do que estaria se não fosse então a ocorrência do evento lesivo. Por responsabilidade, nós podemos entender a necessidade imposta pela lei e pelo direito a quem causar danos a outrem de reconstituir a situação anterior à violação da norma. E esta responsabilidade encontra sustentabilidade no âmbito do Código Civil, nos termos do artigo 483, que fala da responsabilidade extracontratual aqui por factos ilícitos, aquele que com dolo ou mera culpa violar ilicitamente o direito de outrem ou determinada
cláusula destinada a integrar direitos de outrem, fica obrigado a reconstituir ou a colocar o lesado na situação mais natural que estaria se não fosse o evento lesivo. Então, a administração pública angolana tem este dever de ser responsabilizada solidariamente com os seus titulares, órgãos, agentes e funcionários por danos que possam então originar a esfera jurídica de terceiros. Essa responsabilidade pode ser por ação, por atos ou ainda por omissão. Sempre que a administração pública omite determinados deveres a que está obrigada, deve então arcar com o conjunto de consequências que possam derivar da sua conduta administrativa. Esta posição do legislador constituinte é de grande relevância, sobretudo para cautelarem-se os direitos que assistem aos particulares. E só desse modo é que nós podemos então ter um relacionamento sólido entre a administração pública e os particulares no dia a dia. Afinal de contas, a administração pública prossegue os interesses dos particulares e deve, nesse particular, andar em consonância com a legalidade. Grato pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e os angolanos. Bom dia especial a todos que nos acompanharam.